Então, vamos dar início à parte agora dos exemplos, né, de dimensionamento de vigas. E vamos primeiro considerar vigas travadas lateralmente e depois vigas não travadas, que serão os casos onde nós vamos ter o estado limite último da FLT, flambagem lateral com torção, sendo considerado, né? Nesse primeiro exemplo, o que nós temos? Considera a viga contínua, ilustrada aqui na figura, submetida ao carregamento indicado, já incluindo peso próprio, considerado como carregamento de cálculo. Efetuar um pré-dimensionamento à flexão, utilizando uma seção do tipo IPE, considerando. Isso aqui é que talvez uma mudança um pouquinho de paradigma para vocês, né? O que isso quer dizer? Primeiro, na letra A, análise global elástica e dimensionamento elástico da seção. Por que é uma análise global elástica? É o que vocês fazem desde sempre, a vida toda. Que é você pegar essa viga com as cargas, calcular as solicitações de projeto. Então, isso é uma análise global elástica. Por quê? Porque vocês não estão fazendo a análise desta viga, levando-se em consideração que em alguns pontos desta viga poderá surgir uma rótula plástica. Certo? Que aqui, quando acontecer isso, eu vou só ilustrar, porque esse é um assunto que vocês vão ver em ASSO 2. Quem for fazer o curso de ASSO 2 lá com o professor André, vai ver lá análise plástica, análise global plástica de estruturas. E dimensionamento elástico da seção, distribuição de tensões normais, 2 triângulos, máximo da tensão atuante, tensão de escoamento. Depois nós vamos fazer análise global elástica da mesma forma, com o dimensionamento plástico, que é o que fazemos sempre em dimensionamento de estruturas de aço mistas. Então a letra B caracteriza a nossa situação corrente de projeto. É isso aqui que nós fazemos. Calcula as solicitações de projeto, dimensiona as vigas, dimensionamento plástico, W plástico vezes FY, dividido pelo gama, e quando for FLT, pega esse resultado, multiplica pelo QLT para verificar se o estado limite último da FLT. Depois nós vamos fazer análise global elástica com redistribuição de momentos fletores, que é uma coisa que a norma brasileira também tem, o Eurocode também tem, é permitido fazer, mas praticamente ninguém usa. Depois nós vamos ver o que é. Com dimensionamento plástico da seção, então W plástico FY. E depois uma análise global plásticas com o dimensionamento plástico da seção. Essa letra D seria o dimensionamento mais eficiente possível para uma estrutura de aço. Só que dá muito trabalho fazer uma análise global plástica da estrutura. Se eu não for fazer isso num programa de análise aí, se eu for fazer na mão, um pórtico, 2 colunas e uma barra, já dá um trabalho desgraçado, dependendo das cargas atuantes do diagrama de momentos fletores que nós vamos ter. Tá? Então é só a título de ilustração, cada uma das situações, lembrando que para nós vai valer, na maioria das situações correntes de projeto, a letra B. Se não for classe 1 ou classe 2 a viga, se for classe 3 ou classe 4, aí obrigatoriamente nós migramos da letra B para a letra A, certo? Então tenho essa viga aqui contínua, vou ter este diagrama de momentos fletores. E nesses primeiros exemplos eu só estou partindo do princípio, dimensionando para a flexão. Cortante, daqui a pouquinho mais para frente. Tá? Peguei o diagrama de momentos fletores, o que nós sempre fazemos? Pega os momentos máximos atuantes, que vou dimensionar a viga inteira para esses momentos máximos que aparecem aqui. 120.6, que na verdade são iguais, 120.6 kN. Pré-dimensionamento, letra A, análise global elástica e análise da seção elástica. Então eu vou partir do princípio que o meu momento resistente é quem? W elástico vezes o FY. Se eu sei qual é o momento, eu vou isolar o W elástico. Isolei o W elástico em relação a Y, né? Lembrando que a seção transversal está aqui, eixo Y aqui, eixo Z aqui. Então este momento fletor, vetor seta dupla na direção do eixo Y. Então eu vou ter aqui W elástico em relação a Y. Qual é o valor que eu preciso para esse momento? 438,5 centímetros cúbicos. Entro lá numa tabela de perfis e vou ver que o perfil IPE 300 tem um W elástico 557,1 centímetros cúbicos. Ok, passou o dimensionamento. Tá? Por que eu usei aqui um pouco maior do que isso daqui? Por 2 motivos. Primeiro que nós estamos partindo do princípio que essas vigas estão travadas lateralmente. Se nós formos considerar esta mesma viga não travada lateralmente, pode acontecer
de a FLT controlar o dimensionamento. E aí eu precisaria do perfil maior, então já estou pensando mais lá na frente, certo? Bom, agora, letra B, análise global elástica, é o mesmo momento fletor atuante, dimensionamento plástico. É a mesma coisa, só que agora é W plástico vezes FY. Eu vou chegar no W plástico de que valor? É o mesmo que aparece aqui, que a conta é a mesma. Só que agora eu vou procurar na tabela um perfil que tenha um W plástico superior a isso daqui. Partindo do mesmo princípio, eu vou pegar agora o IPE 270, que vai ter um W plástico de 484 centímetros cúbicos. Acabei aqui o dimensionamento da flexão. Repare que a flexão não tem assim grandes dificuldades. Quando entrar FLT, aí alguma coisinha a mais, certo? Bom, depois a letra C, com redistribuição de momentos. O que é isso? O Eurocode permite que, nos pontos onde eu tenho momentos máximos atuantes, eu some um diagrama no sentido contrário, equivalente a 15% desse momento máximo. Então vamos supor o seguinte, se eu voltar aqui no diagrama de momentos, aliás até aparece aqui na mesma página, né? Eu tinha esse diagrama de momentos onde isso daqui era 120,6. E se eu pensar aqui, né, como é que eu poderia reproduzir isso? Esse ponto aqui eu zeraria, eu teria isso aqui. Esse ponto aqui eu zeraria, teria isso aqui. Então, estes dois triângulos que são aqui, é como se eu estivesse somando esses dois triângulos, só que eles reparem que eu coloquei no mesmo sentido, só para nós visualizarmos onde é que ele estaria posicionado, né? Na verdade, ele está posicionado aqui para baixo, que era isso daqui, certo? Então, eu pegaria 15% do meu momento máximo, geraria esses dois diagramas de momentos triangulares e somaria isso ao diagrama anterior. Então, o que eu tenho? Onde eu tinha os máximos, 120,6, eu vou ter aqui menos 15% disso vai dar 102,5. 102,5 aqui, 102,5 aqui. E aí eu calculo quem é esse momento, quem é esse, que eu vou somar ou subtrair com esse e com esse. Então, é o que eu estou calculando aqui. Ó. No anterior, olha quanto é que eu tinha. 89,7 aqui. Mas se eu estou somando um diagrama de momento fletor positivo, e este momento já era positivo, então ao invés de 89,7, eu vou somar 15% desse momento negativo. Então eu vou ficar com quanto? 98,7. Então o que eu fiz aqui na verdade? Eu equilibrei o diagrama de momentos fletores. Eu tinha um máximo e o mínimo que estavam mais afastados, e ao fazer essa redistribuição de momentos, eu aproximo estes dois valores e faço o dimensionamento. É uma coisa que a norma permite, o Eurocode permite, o Eurocode, né? A norma americana também tem isso, a norma brasileira também tem isso. É uma situação que é permitida. Quem é que faz isso? Praticamente ninguém. Eu nunca participei de um projeto, nunca fiz um projeto que fizesse redistribuição de momentos fletores. Né? Pega o momento máximo que está ali, dimensiona aquilo, acabou e bola para frente. Certo? E o dimensionamento plástico é a mesma coisa. A equação ali é a mesma, né? E aí, só que o momento agora é diferente. Por isso que eu chego num valor de W plástico um pouquinho inferior ao caso anterior. Mas eu, entrando lá na tabela, não tem jeito. Eu vou chegar no mesmo IPE 270 que eu já tinha chegado no caso anterior, que era uma análise global elástica com dimensionamento plástico da seção. Que diferença que fez? Não, só me deu trabalho, não serviu para nada. Por isso é que geralmente as pessoas não fazem, certo? E na letra D seria plastificação. Aí eu teria que calcular onde eu teria as rótulas plásticas se formando aqui, trabalhar com um novo diagrama para fazer o cálculo. Eu não vou explicar isso daqui, como é que nós chegaríamos nisso, tá? Depois, quem for fazer o curso de aço lá com o professor André vai ver isso. Mas aí eu chegaria com o W plástico um pouco menor, e aí eu trabalharia aqui com o IPE 240, ó. Por isso é que eu falei que seria o melhor dos mundos em termos de dimensionamento mais econômico. Eu posso fazer isso. Aqui na viga nem dá tanto trabalho. A partir de um pórtico, 2 colunas e uma viga, já dá um trabalho considerável. Se for um pórtico contínuo, aí é trabalheira danada, tá? Então, nós saímos de um IPE 300 e conseguimos chegar no IPE 240 simplesmente alterando o tipo de análise da estrutura e alterando o tipo de dimensionamento da seção transversal, certo? Lembrando que para nós usaremos qual é o caso B, onde nós chegamos aqui ao IPE 270, seria o nosso dimensionamento corriqueiro aí, ok? Bom,
Aí o exemplo 2, efetuar o pré-dimensionamento, e agora vocês vão reparar que isso aqui vai se repetir. Tá? Análise global elástica e análise global plástica. Análise global elástica, eu vou obter solicitações de flexão desse pórtico que está aqui, calculei esse diagrama de momentos. Né? Só para chamar a atenção de algumas coisas aqui. 341,6, momento fletor máximo positivo. 247, momento fletor máximo negativo. Nós dimensionaríamos a viga para que situação? Para esse momento de 341,6, certo? Bom, então eu chegaria aqui e pé a 450. Se eu fosse fazer análise plástica dessa estrutura, olha a trabalheira que dá. Eu vou supor que eu vou ter um momento plástico aqui, momento plástico aqui, momento plástico aqui, vou lá fazer umas contas, mecanismos de colapso, etc e tal, e vou chegar ao novo diagrama de momentos. Cadê? Não chegou aqui. Ah, só vai aparecer aqui o valor, né? Que passou a ser 200 kN metro, que é o momento no ponto A ali. Não é aqui, não, cadê? Não, calculou o novo momento de classificação e seria 280. Então eu trabalharia com, ao invés de trabalhar com 341,6, trabalharia com o 280. Reequilibraria isso daqui, né? E aí, consequentemente, nós chegaríamos numa seção transversal de IPE 360. Então, repara, de IPE 360 para IPE 450 é uma diferença considerável, certo? Eu cheguei no IPE 360 fazendo cálculo plástico da estrutura e tinha chegado ao 450 fazendo o cálculo elástico da estrutura, global elástico da estrutura e plástico da seção, certo? Mas não tem jeito. Se eu quero ter menos trabalho, vou trabalhar com uma seção um pouquinho mais pesada. É assim que funciona. Cisalhamento, né? É mais ou menos a mesma coisa, né? Parte do princípio que eu tenho que dimensionar, obter o diagrama de esforço. Aqui, né, viga bem apoiado, então vou ter uma reação de apoio aqui. Uma reação de apoio aqui, então o diagrama aqui, sobe aqui, desceu aqui, beleza. Essa reação vai ser igual a esse 70, depois desço aqui, vem para cá. Esse diagrama de esforço cortante aqui. Por que foi colocado aqui também o diagrama de momento fletor? Porque pode acontecer que devido à presença desse cisalhamento aqui, eu preciso diminuir a resistência à flexão da seção, ok? Então, o momento plástico vai ser usado para fazer o pré-dimensionamento dessa seção. Então, vai ser W plástico, né? Pego o momento lá, faço o pré-dimensionamento, vou chegar no perfil IPE 270. Verifico a classe da seção, a alma, aqui é classe 1. Verifico aqui, beleza. E aí, o que vai acontecer? Classe 1, tanto para IPE quanto para o HA, que ele pediu para fazer para as duas seções, certo? Aí eu vou verificar o esforço cortante. Qual é a resistência plástica daquela seção? Isso daqui já vem da tabela, que é a área de corte, ou seja, para o perfil HA 220 eu já tenho isso aqui tabelado, tensão de escoamento dividido pelo raiz de 3. Então deu 280. 70, que é a solicitação, é menor do que metade desse valor. Então eu não preciso diminuir a resistência à flexão devido à presença desse esforço cortante. A única coisa que eu tenho que fazer é o quê? Verificar se nesta seção poderá ocorrer flambagem local da alma devido à presença do esforço cortante. Então aquela equaçãozinha H sobre TW tem que ser menor do que o 76 epsilon dividido pelo neta. O neta de forma conservadora é igual a 1, o epsilon, como o aço aqui é o 235, também vai ser igual a 1, então 26,9 é menor do que 72, ok, não ocorre flambagem local da alma devido ao cisalhamento, certo? E aí, se fosse o perfil IPE 270, a resistência ao cisalhamento dele seria até um pouquinho maior do perfil HEA. Por quê? Porque o perfil HEA, o que acontece? Ele tem, né, essa altura aqui, próximo desse BF. Então, no HEA, o H é aproximadamente o BF. No perfil IPE, o que vai acontecer? Esta altura H
geralmente é, quer dizer, vou poder botar aqui, né? Aproximadamente 2 vezes BF. Então, como o W, né, que foi usado na flexão, o W plástico deles é parecido, consequentemente, essa altura H aqui no IPE é maior do que essa altura H do HEA. Então, por este motivo, ele tem uma resistência plástica ao cisalhamento que é maior do que a resistência plástica calculada para HEA 220. Ok? Sempre na plástica. Isso. Tá? Bom, e aí, aquilo que eu já tinha dito antes. Como 70% é menor do que 50%, não preciso fazer redução. Certo? Bom, verificação do estado limite de serviço. Aqui é importante chamar a atenção que estado limite de serviço é sempre verificado para cargas não majoradas. Né? Vocês lembram disso, mas é sempre bom chamar a atenção. Então aí aqui é feito, lá vou num livro lá de resmate e tal, uma viga biapoiada com 2 cargas aplicadas. Qual é a equação que me dá a flecha? Por acaso é essa daqui. Né? 11 PL ao cubo dividido por 384 aí. E aí eu vou calcular as 2 flechas. Calculei a flecha usando o perfil HEA. Repara que o perfil HEA é mais baixinho. Né? Deu uma flecha de 25,4, que é maior do que o L sobre 300, que é o que a norma especifica. Não serviria. Né? Então eu passo do HEA 220 para o HEA 240. Deu 17,7, que é maior do que o 20. Ok. Então repare. Fiz o dimensionamento da flexão, HEA 220. Fiz a verificação do cortante, HEA 220. Na hora que eu fui fazer estado limite de serviço, a flecha não passou. Aí eu tenho que aumentar o perfil aqui. Preciso voltar lá na flexão e no cisalhamento? Não, porque se o anterior já passava, obrigatoriamente esse também vai passar. Certo? E aí, se fosse o perfil IPE 270, a flecha seria 23,8 e máxima, né? E aí nós teríamos uma flecha de 16, que é menor do que o 20. Então, o IPE 270 já passaria, tanto na flexão, quanto no cisalhamento, quanto na flecha. Por quê? Ele tem uma inércia maior. Né? Se ele tem uma altura maior, ele tem uma inércia maior em relação ao eixo de maior inércia. Consequentemente, por conta disso, a flecha já passou nesse perfil aí. Ok? Dúvidas, dívidas até aqui? Beleza. A viga contínua, mesma coisa. A única diferença nesse exemplo aqui é que ele vai calcular ou majorar, fazer a ponderação dessas cargas. Né? Se é uma carga distribuída, ele vai multiplicar por 1,35. Se é uma carga variável, ele vai multiplicar por coeficiente de 1,5. Ele vai fazer a resolução, vai chegar aqui nas cargas atuantes e vai chegar nesses diagramas aqui. Certo? Então, a partir do momento que eu tenho os diagramas, eu tenho o diagrama de esforço cortante e tenho o diagrama de momento fletor. Como as vigas ainda estão travadas lateralmente, o que eu vou fazer? Trabalhar com os máximos, não vou fazer aqui por trechos, certo? Então, qual é o momento fletor máximo atuante aqui? 658,8. E qual é o cortante máximo? 524,7. Aí você pode estar perguntando assim, ué, mas o teu momento máximo está nessa seção e o teu momento está aqui. Você trabalha com os máximos para fazer a verificação, mesmo que eles não ocorram ali na mesma, porque, consequentemente, você vai ter alguma situação onde vai ter um pouco de um e um pouco de outro. Mas você trabalha sempre com os máximos. Tá? E aí, o que ele vai fazer aqui? Vai fazer a redistribuição de momentos em cima daquele diagrama de momentos. Tá? Que a gente já viu lá antes, como é que isso seria feito. Aqui, como eu tenho o momento máximo só num ponto, ele vai fazer o pico do triângulo ali, né? Não vai dividir isso em 2 trechos. Por que ele não vai dividir em 2 trechos? Porque ele só tem um ponto de momento máximo negativo. Então, na redistribuição, ele vai fazer o triângulo com o vértice à altura maior naquele ponto. No caso anterior, nós tínhamos 2 pontos de momentos máximos negativos. Por isso que ele usou superposição de 2 triângulos. Tá? Então, vai fazer isso e vai ter esses diagramas que estão aqui agora. 560 e 500 de cisalhamento. Pré-dimensionamento da flexão, W plástico. Qual é o W plástico que precisa? 2036. Entra numa, ele vai usar aqui um HEA, né? W plástico de 2088. Beleza. A área de corte é essa daqui. Classe da seção. Por que ele verifica a classe da seção? Porque ele fez o dimensionamento plástico da seção. Só poderá fazer isso se a seção for classe o quê? 1 ou 2. Então ele vai verificar aqui a alma
em flexão é classe 1. O banzo, ou mesa, né, se quiserem aqui mesa, nomenclatura que nós estamos acostumados, mesa comprimida, também é classe 1. Então a exceção é classe 1. Então aquela hipótese adotada no pré-dimensionamento de fazer o dimensionamento plástico da seção, ela é verdadeira, ok? Cortante. A área do cortante, verificou lá, solicitação de projeto 500, resistência 777. Quanto é que é metade de 777? 350 mais 30 e pouco, ou seja, 500 é maior do que 50% do V plástico. Então o que vai acontecer aqui? Diminuição da resistência à flexão devido à presença do esforço cortante. Então ele vai pegar aqui, vai fazer verificação da flambagem local da alma, não tem problema, vai fazer interação, flexão, esforço cortante. Então vai pegar e calcular aquele termo que aparecia lá, né? Vai calcular o ρ, que deu 0,082, e aí vai jogar naquela equação para ter a diminuição aqui da flexão, certo? Aí calculou aqui, e quanto é que deu agora? 568,6 kNm. Quanto era o valor anterior? Ele fez a conta do W plástico para 560. Só que quando ele calculou aqui esse W plástico, de 2,88, quanto é que dá isso daqui vezes 275? Né? Vai dar um pouco maior. Então ele reduziu. Né? Ok, mas aí, como ainda é maior do que o 560, beleza, atende ao dimensionamento, mesmo fazendo a redução da flexão devido à presença do esforço cortante. Entenderam a diferença aí? Ah? Foi? E aí, verificação do estado de limite de serviço, a mesma coisa aqui, ok, passou. Agora vai uma viga em balanço, né? Aí aqui vai acontecer aquela situação. Eu tenho essa viga em balanço, engastada e livre, e tem uma carga atuando aqui nessa direção, e tem uma carga atuando aqui para fora do plano, certo? Bom, aqui é 20, e aqui é 6 kN, certo? A carga de 20, ou seja, os eixos aqui são eixo X, o eixo Y saindo da tela e o eixo Z aqui, ok? A carga de 20 provoca um momento fletor, vetor seta dupla, na direção de que eixo? Y, que vale 20 vezes 3 metros, certo? A carga de 6 gera um momento, vetor seta dupla, na direção de que eixo? Momento, o 6 está saindo da tela. Vetor seta dupla, Z. Momento em relação a Z, certo? Ó, a viga está engastada aqui livre, eu estou fazendo isso. Então este momento aqui está gerando um vetor seta dupla na direção do eixo Z. Isso, o momento X seria a torção, isso. Então o momento em Z aqui é 6 vezes qual braço de alavanca? 3 metros também, certo? Então nós temos um momento vetor seta dupla na direção do eixo Y e um momento vetor seta dupla na direção do eixo Z. O momento em Y gera tensões normais na direção de que eixo? X. O momento fletor vetor seta dupla na direção do eixo Z provoca tensões normais na direção do eixo X também. É só olhar aqui os dedos aqui da mão. Se o momento está nessa direção, essa tensão aqui é X. Se o momento está assim, essa direção aqui também é X. Ok? Então isso aqui também gera... Por que eu estou perguntando isso? Porque ele pede para nós fazermos um dimensionamento plástico e pede para nós fazermos um dimensionamento elástico. No dimensionamento elástico, nós vamos usar tensão admissível. Para calcular a tensão admissível, eu preciso saber a tensão normal máxima atuante, que será na tensão normal na direção do eixo X. Tá? Bom, então vamos lá partir para a resolução. O que ele vai fazer? Então ele calculou os dois momentos,
momento de 60 kN numa direção, 18 kN metro na outra direção, certo? E aí eu tenho, vou calcular um W plástico em relação ao eixo Y e vou calcular um W plástico em relação ao eixo Z. Por que ele calculou os dois? Porque se eu usasse somente o maior deles, podia acontecer de eu escolher um perfil que atendesse o W plástico na direção do eixo Y, mas tivesse um W plástico em relação a Z que seria menor. E aí não adiantaria, certo? Então ele pegou os dois. Eu preciso de um W plástico Y de 218 centímetros cúbicos e um W em relação a Z de 65,5 centímetros cúbicos. Aí o que ele vai fazer? Vai entrar numa tabela. Ele está precisando para usar perfil retangular, né? Vai ver que o perfil RHS 200 por 100 por 8 tem W plástico Y 280, que é maior do que o 218, e um W plástico Z 174, que é maior do que o 65. Aí aqui não tem jeito. Vai sobrar resistência em relação a um dos eixos, mas não tem muito para onde ocorrer. A não ser que eu fale, não, eu quero fabricar um perfil que tenha 183 por 73 por 5,6 de espessura. Aí você paga o que o fabricante vai te cobrar com esse perfil específico que vai te dar o W plástico, que seja exatamente aquele. Lembrando que você ainda vai entrar na equação de interação para chegar para a verificação da atuação desses dois momentos atuando de forma concomitante na seção, né? Bom, e aí beleza, né? Então a seção pré-dimensionada precede a verificação plástica da flexão composta. Então nós temos um momento fletor resistente em relação a Y e temos um momento fletor resistente em relação a Z. Tomando alfa igual a beta igual a 1,66, porque na seção retangular eu posso para isso, eu vou colocar na equação de interação. Solicitação de projeto de flexão em relação a Y, resistência de projeto da seção em relação a Y. Solicitação e flexão em relação a Z, momento fletor resistente em relação a Z. Alfa e beta iguais a 1,66. Faço a conta, 0,83 menor do que 1, beleza, dimensionamento concluído, verificação concluída, certo? Só preciso ter a certeza de que esta seção tubular é classe 1, tá? E aí o que ele vai fazer? O perfil é um perfil tubular, 200 por 100. Aí ele vai calcular a classe dessa seção. Ora eu terei, qual é a mesa que estará comprimida? Ou qual seção estará comprimida? Quando eu tenho um momento fletor em relação ao eixo Y, eu tenho compressão aonde? Aqui em cima, nesse comprimento de placa, certo? Quando eu tenho o outro momento fletor, a carga está vindo para cá, eu vou ter compressão aqui. E aí quando ele vai verificar a classe da seção, ele está usando essa largura do 200. Por quê? Se ocorrer flambagem local nesta seção, devido à flexão, a flambagem local estará mais suscetível a acontecer em qual destas larguras? Na maior. Quanto maior a largura, menor a resistência à flambagem local. Então, por isso é que ele calculou para o 200 e não calculou para o 100. Ele até poderia fazer as duas, mas ele ia ver que uma estava muito menor que a outra. Então, por isso é que ele fez a verificação da classe em relação a 200. Então, fez C menos 3T, dividido pelo T, limitação do 33 para ser classe 1, foi menor, ok, classe 1, está resolvido ali o problema. Ok? Bom, não precisa. Como na classe você já fez para o maior, consequentemente o outro também vai dar. Porque se você fez 200 por 8, sem tirar, né, o menos 3T, se você é o 100, vai dar, ao invés de dar 22, vai dar menos ali. Vai dar 13, sei lá quanto. Não, aí no perfil I, aí seriam outros 500. Aí eu teria que fazer as verificações todas ali. Para cada uma das... Né, porque no perfil I o que acontece? Eu calculo a alma separado da mesa. A mesa eu parto do princípio que metade da mesa, uso metade da mesa, ao invés de B sobre T, né? Na norma brasileira é B sobre 2TF. No Eurocode é C sobre T, porque o C já é metade da mesa ali.
E aí eu faço a mesa e faço a alma, porque a alma estará uma distribuição de tensões normais que vai variar ali ao longo do tour. Aqui eu teria isso nas duas situações. Então eu só faço ali para a pior situação. Tá? E quando eu passo para o dimensionamento elástico, aí eu vou para a tensão admissível. Quando eu vou para a tensão admissível, o que acontece? Eu não trabalho com o momento plástico, e sim com o momento elástico da seção. Então o momento elástico resistente vai ser o quê? Através dos Ws elásticos em relação aos dois eixos. Então eu teria ali Ws elásticos e aí eu não trabalharia mais com 200 por 100 por 8. Eu vou precisar de um perfil maior, porque o W elástico agora é quem está controlando o dimensionamento. Então eu cheguei ali no perfil agora 250 por 150 por 6,3. Certo? E aí com esses W elásticos aqui, e aí eu vou fazer a equação. Qual é a tensão normal máxima atuante? Nós já tínhamos visto lá no começo do enunciado que ambos os momentos fletores gerariam tensões normais na direção do eixo X. Como é que eu calculo a tensão normal devido à flexão? MC sobre I. Só que I dividido por C é quem? W elástico. Então eu vou fazer superposição dos efeitos das tensões normais devido ao momento na direção Y mais o momento na direção Z. Tensão normal em relação ao eixo X. E aí eu calculei aqui, deu 251,1, 10 ao cubo, kPa, ou seja, 251 MPa, que é menor do que quem? Tensão de escoamento do material. Certo? Aqui ele vai fazer a classificação da seção de novo, né? E aí, que limite é esse que ele está usando aqui agora? Não é o da classe 1 mais. Qual era o limite da classe 1? 33 epsilon. Ele está usando um limite agora que é 42 epsilon. Por quê? Exatamente. É a classe 3 que seria o limite onde nós trabalhamos com o dimensionamento elástico da seção. Então por isso é que ele foi verificar ali se ele poderia, se aquela seção que ele escolheu estava dentro. Porque o que acontece? Por que ele usou o limite da classe 3? Porque aquele perfil poderia ser o quê? Classe 4. Se fosse classe 4, ele não ia trabalhar com a propriedade cheia da seção. Ia trabalhar com a propriedade efetiva, faria da mesma forma, mas ao invés de entrar W elástico, tirando direto da tabela, trabalharia com W elástico efetivo da seção. Tranquilo? Beleza? Vigas travadas, resolvido o problema. Agora vamos para as vigas não travadas lateralmente. Começaremos com exemplos mais simples, né? E depois vamos até chegar no último exemplo, que é um exemplo um pouquinho mais complicado, tá? Então, anteriormente, nós já tínhamos feito esse exemplo aqui, que é uma viga com duas cargas concentradas, e ele agora vai partir do princípio seguinte. Primeiro, não há travamento em nenhum ponto ao longo desta viga. Então, se nós pensarmos aqui, se esta viga flambar lateralmente, pelas condições de contorno, qual é o comprimento desta viga que está suscetível a sofrer esse deslocamento para fora do plano da mesa comprimida? Ela toda, certo? Porque se